Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil, meu boa noite especial aos seguidores do Sindmédico aqui no Facebook. Estamos ao vivo, são 20 horas 12 minutos, horário de Brasília, com o nosso encontro semanal com o programa TV Sindmédico, que hoje está muito especial. Nós vamos apresentar aqui uma entrevista, uma conversa do Dr. Gutenberg Fialho. Ele vai conversar com o psiquiatra Dr. Ulisses de Castro. Nós vamos também apresentar uns vídeos de reportagem da greve dos médicos residentes, que foi encerrada a greve, né? E no segundo bloco, eu vou estar aqui de volta com o Dr. Gutenberg, que ele vai responder perguntas, né, sobre o corte indevido de gratificações durante período de afastamento. Então você que está nos acompanhando aqui no Facebook, já faça a sua pergunta aqui através dos comentários, que o Dr. Gutenberg responderá ao vivo para você. Está no ar a TV Sindmédico. Começamos mais uma edição da nossa TV Sindmédico. No programa de entrevista de hoje, nós recebemos o Dr. Ulisses Rodrigues de Castro, médico psiquiatra da Secretaria de Saúde, para falarmos sobre como está a situação da assistência mental no Distrito Federal. O Dr. Ulisses Rodrigues de Castro possui graduação em Medicina pela Universidade de Brasília, doutorado em Bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Portugal, mestrado em Ciências Ambientais e Saúde pela Pontífice Universidade Católica de Goiás, foi diretor-geral do Instituto de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal por 6 anos, atualmente é professor adjunto da disciplina de Psiquiatria da Universidade Católica de Brasília. É também especialista em Psiquiatria Clínica e Forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Possui título de especialista em Medicina do Trabalho pela Unirio e é especialista em Saúde Coletiva pela UNB na área de atuação de medicamentos. Boa noite, Dr. Ulisses. Boa noite, caros internautas. Dr. Ulisses, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Para começarmos a nossa entrevista, já vamos começando aqui com as nossas perguntas e tirando as nossas dúvidas. Hoje, onde se interna crianças em surtos psiquiátricos na rede pública? Atualmente nós temos uma portaria interna da Secretaria, né, que determina que essas crianças, elas devem ou ficar no HMIB, né, e receber um parecer de um profissional especializado, ou mesmo no COMP, né, mas é o HMIB que fica com essas crianças. O problema desse tipo de internação é que muitas vezes fica à mercê do pediatra, né? E a gente sabe que existe uma crise hoje no quantitativo de profissionais de pediatria, né? E com isso, mesmo que esses profissionais fossem qualificados, né? É temeroso que essas crianças fiquem na mão de profissionais não psiquiatras da infância. Doutor Ulisses, com a escassez de pediatras, como você colocou na rede, e a falta de estrutura dos pontos-socorros e a falta de treinamento das equipes para lidar com essas crianças, o que fazer? O que o senhor sugere? Então, esse é um problema crônico da saúde mental brasiliense, que é a deficiência de formação de psiquiatras de infância e de psiquiatras forenses, né? E até mesmo de psiquiatras clínicos. A gente sabe que, atualmente, nós temos ilhas de formação de psiquiatras, né? Com movimentos dentro da Secretaria de Saúde para que se diminua, para que se, às vezes, até se extingua, né, serviços que têm como função formar médicos com essas especialidades. Então, o que tem que ser feito é fortalecer essas residências, tanto da psiquiatria clínica quanto da psiquiatria de infância e da psiquiatria forense, que são formações essenciais para que a gente possa, inclusive, capacitar os colegas que não tenham a experiência no dia a dia com transtorno mental de criança. Na realidade, nós estamos vendo aí uma política de saúde
que não é focada na epidemiologia, né? Daí é a falta de profissionais com essa qualificação. O modelo de CAPS realmente é o melhor modelo de assistência em saúde mental? Nós temos alguns estudos, Gutenberg, que mostram que o modelo centrado, o capsulocêntrico, ele mostrou algumas falhas. E uma das falhas fundamentais é com relação ao paciente na fase aguda, na fase emergencial, num quadro, num surto psicótico, num quadro em que você não consegue manter ele num serviço aberto. E o CAPS é um serviço aberto, né? Para isso, o Ministério pensou num recurso que era a instalação de CAPS 3. Só que aí você tem que ter uma equipe, né, recursos humanos e também recursos estruturais para que você tenha um serviço que vai funcionar 24 horas. Então, o CAPS 3 é aquele CAPS, é um centro de atenção psicossocial, que teria uma equipe em funcionamento com psiquiatra, com enfermeiro, com um auxiliar de enfermagem, com uma equipe de saúde mental multidisciplinar que funcionaria 24 horas. Ora, isso está se mostrando totalmente falho, totalmente falacioso, na medida em que não conseguimos ter hoje equipes completas nos CAPS, quanto mais nos CAPS tipo 1, quanto mais em CAPS 3. Então, a solução, né, e aí os teóricos da nossa Lei 10.216, que trata da reforma da assistência psiquiátrica, eles têm que repensar a questão da implantação dos leitos nos hospitais gerais, onde você tem uma equipe que funciona 24 horas e, com isso, você tendo uma equipe, enfermarias, né, de psiquiatria, você conseguiria abarcar essa população emergencial. A proposta de CAPS AD e CAPS 3 são o melhor modelo para atendimento de dependentes químicos? Esse é um outro ponto frágil da nossa lei, né? Eu percebo que um paciente em abstinência de droga, né? Doutor, só para esclarecer melhor para os nossos internautas, defina para a gente CAPS AD e CAPS 3. Tá. Então, como eu disse, o CAPS 3 é esse que tem um funcionamento de 24 horas. Nós temos uma modalidade de CAPS que a gente chama AD, alcoolismo e droga. Então, são centros de atenção psicossociais que vão receber os pacientes que têm uma problemática com uso e abuso abusivo, né, e constante e crônico de substâncias psicoativas, né, de drogas. Esses pacientes deveriam ficar nesses centros. Ocorre que esses centros são serviços abertos. E aí você precisa, muitas vezes, o indivíduo, a vontade, a volição, a determinação dele está prejudicada. Ele não consegue segurar a fissura, a vontade de usar droga. Então, durante o dia, você consegue segurar ele no CAPS. Mas quando ele chega à noite, ele vai procurar o uso da substância. Então, o CAPS, ele se mostrou, de certa forma, ineficaz para os pacientes mais graves, dependentes de álcool e de droga. A abertura de CAPS 3 AD, né, seria uma possível solução. Mas o que mostra a falha é justamente no tempo que esses pacientes vão ficar, né? E, geralmente eles ficam no máximo 2, 3 semanas e vão ter a alta. Então, são pacientes que ainda saem muito fragilizados, né? Se a gente não tiver um acompanhamento no território, né, com os agentes de saúde também ajudando, com as equipes de atenção básica, o tratamento ele tende a não dar certo, tende a fracassar. Porque a história natural de um paciente drogadito é de recair, né? Então, na minha opinião, a gente também deveria ter nos hospitais gerais a presença de equipes, né, com psiquiatras, eu volto a insistir, né, em enfermarias, para se cuidar dessa população com essa problemática, com o uso e abuso de substâncias psicoativas. Doutor Ulisses, por que é tão difícil marcar uma consulta com o psiquiatra na rede pública? Falta compromisso com a saúde mental? Nós sabemos que a Secretaria de Saúde tem déficit de psiquiatras,
Mas sabemos também que tem 40 colegas aprovados no último concurso, aguardando para ser contratados, e nós não vemos compromisso do governo em contratar esses profissionais. Por que essa dificuldade de marcar uma consulta? Hoje, o que a gente constata na nossa rede de saúde mental em Brasília é uma fragilidade extrema de recursos humanos. Para você ter ideia, eu como gestor do Instituto de Saúde Mental, nos últimos 3 anos eu perdi 6 psiquiatras fazendo 180 horas ao mês, né? E não tive substituição, né? Então, a meu ver, não tem solução se a gente não alocar recursos humanos para esses colegas que estão saindo, não esquecendo que a população está crescendo, né? O Riacho Fundo 2, por exemplo, está chegando a 60 mil novos habitantes. E isso vai impactar no serviço. Então, uma rede que ela não tem uma estruturação, ela acaba impactando em outras regiões. Por exemplo, Paranoá. Hoje, a região de São Sebastião, não existe nenhum equipamento de saúde mental. O São Sebastião hoje está crescendo vertiginosamente e essa população tem os pacientes com transtorno mental que ficam à deriva, vão procurar o CAPS do Paranoá, que não dá conta da população adstrita do Paranoá, quanto mais da população de São Sebastião, do Itapuã, daquela região do Entre Lagos, de Sobradinho, enfim. Então, uma rede que ela não está consistente, ela acaba provocando em outro serviço um sufocamento. E é o que ocorre. Fica difícil de você marcar, porque os serviços estão estrangulados na questão dos recursos humanos. Ulisses, por que o Hospital São Vicente de Paula é o único hospital psiquiátrico para atender o DF e o entorno, com uma população aproximada de 2 milhões de habitantes? Com a nossa lei da reforma da assistência psiquiátrica, né, houve a proibição de você abrir leitos psiquiátricos. E isso ocasionou, né, fechamento de várias clínicas, né, que eram ditas clínicas de modo assistencial manicomial, e nada mais justo do que isso. Serviço que maltrata paciente deve ser fechado, né? Mas fechamos também leitos, né? Inclusive no hospital de base, leitos de assistência psiquiátrica que poderiam estar ajudando o Hospital São Vicente de Paula nessa clientela emergencial de psiquiatria, né? Então, hoje o São Vicente de Paula ficou sendo a referência única para atendimento de pacientes em surto psiquiátrico que não tem comorbidade. O hospital de base atende, mas tem que ter a questão da comorbidade clínica, né? Eu explicando o que é isso. Então, é um paciente que às vezes tem um enfisema pulmonar e desenvolveu um quadro depressivo grave. Esse paciente ele pode ser internado no hospital de base, né? Porque o base é uma referência no tratamento de alta complexidade clínica. E aí esse paciente teria indicação. No caso do São Vicente, o São Vicente não recebe com comorbidade clínica, são só emergências psiquiátricas. Então o senhor faz críticas à política antimanicomial, a política de desinternação de pacientes psiquiátricos. Eu faço crítica na medida em que, quando você fecha um leito psiquiátrico e o compromisso inicial era de que esse dinheiro seria realocado para os serviços substitutivos. Por exemplo, residências terapêuticas. Brasília, meu presidente, é a única capital do país que não tem uma residência terapêutica. E a gente se pergunta, eu estou há 20 anos na assistência psiquiátrica e há 20 anos eu discuto implantação de residências terapêuticas. Nunca conseguimos. Então, é um tipo de erro histórico, né, desse modelo, achar que o modelo tem que ser centrado no CAPS, né? Nós temos outros serviços, por exemplo, os serviços de emergência em hospital geral, com equipes de saúde mental, com equipes com psiquiatras, né, que devem
devem ser lembrados, né? E a gente tem a chance agora de rever os erros da nossa Lei 10.216. É o momento de se rever o que a gente pode estar melhorando. Doutor Ulisses, quais os motivos para o desabastecimento de medicamentos psiquiátricos? Nós não temos psicotrópicos, drogas importantes no tratamento dos pacientes. Qual o motivo desse desabastecimento? Doutor Gutenberg, isso é uma coisa seríssima do ponto de vista ético, do ponto de vista da bioética, do ponto de vista do Estado, que tem a missão de ser um Estado protetor. Porque uma das funções do Estado é proteger o cidadão. E é por isso que nós pagamos impostos. Se o Estado não consegue manter a regularidade de medicamentos tão necessários e necessários no uso contínuo, né? Você imagina um paciente está tomando um antidepressivo e tem que parar porque, por vários motivos aí, por forças ocultas, né? E esse paciente tem que parar a medicação, esse paciente corre o risco de fazer uma ideação de suicídio, de cometer suicídio, né? E aí a gente tem um gasto muito maior que esse paciente vai parar numa emergência psiquiátrica, porque temos que proteger esse paciente, né? E as nossas emergências estão lotadas. Então, quando você tem uma política de planejamento ineficaz, de planejamento falacioso, quem mais sofre é o paciente, né? Então, a população está sofrendo. Eu realmente gostaria de entender por que a gente está com essa falta de medicamento constantemente, principalmente medicamento psicotrópico barato, do tipo haloperidol, né? Isso é inconcebível, meu presidente, isso é inconcebível. Então, essa falta de medicamentos tem impactos graves no atendimento da emergência e a descontinuação do tratamento leva à reagudização, às crises e aumenta a incidência de homicídio e suicídio desses pacientes. Com certeza. Cometem homicídio e cometem suicídio. Com certeza. Né? E é um transtorno no núcleo familiar. Você acaba interrompendo o tratamento, né? Esse paciente vai ser um custo a mais. Então, é uma política que só aumenta o custo. Se for política com outros interesses, né, de mostrar a nossa ineficácia enquanto Sistema Único de Saúde. Na verdade, teria aí uma ação até intencional, visando aí implantar outro modelo falacioso que se fala na cidade, que foi lançado hoje, a administração da saúde através das OS. Isso seria proposital para implantar esse modelo que nós criticamos e mostramos as falhas hoje numa entrevista e temos feito essa política de mostrar para a população, para a sociedade, o mal que é a implantação desse modelo de gestão que o governador lançou hoje? Doutor Gutenberg, qualquer implantação de serviços, ela tem que visar daqui a 10, 15, 20 anos. Esse é um problema. Nós temos que pensar que se em determinado momento houver problemas de repasse financeiro, essa população, essa empresa, ela pode, como aconteceu, nós assistimos em Santa Maria, recentemente no Rio de Janeiro, né? A empresa se recusando a atender e a população que estava sendo assistida não tendo acesso à saúde. Então, esse é um problema grave. Um exemplo grave. Doutor Ulisses, eu recebi no Sindicato dos Médicos a denúncia de que falta até cobertor, agasalho no Hospital São Vicente de Paula. Que os pacientes estão dormindo agarrados, literalmente, para se aquecer e se defender ali do efeito do frio que está fazendo na capital da República. Isso é verdade? Eu não posso afirmar a veracidade disso, mas se isso estiver existindo, isso é desumano. Desumano para essa população que já é vulnerada do ponto de vista econômico, do ponto de vista de relações sociais pelo preconceito, né? A gente sabe como é que o mundo trata um doente mental, então isso é no mínimo desumano, né? Isso nós não podemos concordar, não podemos aceitar uma situação dessa de hipótese alguma. Ulisses, o que é que você acha de nós lançarmos a campanha Doe um agasalho ao Hospital São Vicente de Paula? Vamos agasalhar a saúde mental. Eu acho uma ideia fantástica. Eu acho que se nós fizermos isso nós estamos de encontro ao princípio da dignidade humana. Então, meu amigo, está lançada a campanha.
Vamos junto, presidente. Então, meus internautas, caros internautas que acompanham a TV Cid Médico, acabamos de lançar a campanha Doe um Agasalho para o Hospital São Vicente de Paula. Agasalho a saúde mental. A partir de amanhã, Luiz, vamos estruturar essa campanha com telefone para contatos, com locais de doação. Firme? Firme e estamos juntos. Vamos de encontro às necessidades de nossos doentes mentais que sofrem o preconceito, sofrem com a falta de assistência por falta de profissionais, por falta de medicamentos e está sofrendo até com o frio de Brasília. Isso é desumano. Temos que resolver essas questões. Bem, meus caros internautas, eu passo agora para o Dr. Ulisses fazer as suas considerações finais. Bom, eu falando como profissional da saúde, e especificamente da saúde mental, eu gostaria aqui de fazer um apelo ao nosso governador, Rodrigo Hollenberg, que ele se sensibilize, né, junto com a sua equipe de gestores da Secretaria de Saúde, se sensibilize com a saúde mental de Brasília, tão sofrida cronicamente, né? E eu apelo para essa sensibilidade do governador Rodrigo Hollenberg e a gente espera tirar Brasília desse ranking de ser a penúltima unidade federativa em ranking de qualidade de saúde mental. A gente só perde para o Amazonas. Então, gente, vamos fazer uma corrente, vamos fazer uma união de forças para que a gente possa tirar Brasília desse estado atual de fragilidade da assistência da saúde mental do DF. Doutor Luiz, muito obrigado por ter participado do nosso programa e pedimos a você, internauta, que continue nos acompanhando e assistindo o segundo bloco do nosso programa da TV Cid Médico. Ok, doutor Hollenberg, eu gostaria de agradecer aqui ao doutor Ulisses de Castro, né, e convidá-lo para assistir aqui um vídeo nosso sobre o movimento da semana por conta das OS. Põe no ar, Diego. Na última semana, o Distrito Federal foi palco de uma série de discussões e atos que tiveram como foco a resistência e a intenção do governo local de terceirizar a assistência pública de saúde por meio de organizações sociais, o que, na prática, corresponde a entregar os serviços públicos de saúde à iniciativa privada. Representando o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, na terça-feira, dia 21, o vice-presidente Carlos Fernando compareceu ao ato em frente à Câmara Legislativa pela aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa da proposta de emenda à Lei Orgânica, apelo 43 de 2016, que proíbe a entrega da gestão de serviços públicos às organizações sociais. Na quinta-feira, dia 23, ele protocolou o pedido de cópia dos processos, com indícios de irregularidades do Conselho de Gestão das Organizações Sociais, que qualificou 3 OS com pendências judiciais. No mesmo dia, Carlos compôs a mesa da audiência pública com o tema Os Desafios da Saúde Primária no Distrito Federal e no Brasil, promovida pela Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Nesse evento, o senador Hélio José, do PMDB-DF, afirmou que a bancada brasiliense no Senado é contra a entrega da saúde pública das unidades de saúde do DF às organizações sociais e defendeu a aprovação da apelo 43 pela Câmara Legislativa. Na sexta-feira, Carlos também esteve presente ao lançamento da Frente Popular em Defesa do SUS-DF. Mesmo não se alinhando à linha político-partidária desse grupo, o sindicato encara positivamente a mobilização contra a terceirização da saúde. Os organizadores apontaram o combate à entrega da saúde às OS como um dos objetos de atenção do grupo. Também denunciaram a tentativa de confundir a população, vinculando a política de fortalecimento da atenção primária em saúde descrita no programa Brasília Saudável a uma suposta necessidade de execução da proposta por organizações sociais.
A proposta da Frente Popular em Defesa do SUS-DF é a gente conseguir agregar, né, setores que lutam em defesa da saúde pública, do meio popular, do meio acadêmico, do meio sindical e do meio estudantil, com vista a refletir o que está acontecendo com o sistema de saúde do Distrito Federal nas últimas décadas, né? Sabemos que tem uma degradação da qualidade dos serviços públicos de saúde ao longo dos últimos anos, né? Muitas vezes propostas salvacionistas, né, que são meramente pacotes inicialistas, com grandes limitações como a S, começam a ser impostas e traduzidas como soluções para os problemas, né, da saúde da nossa unidade da federação, mas nós sabemos pelas diversas experiências que temos no país em relação à implantação das OS, de como essas propostas são perniciosas e como a gente precisa ir muito mais além para encontrar uma alternativa para os nossos problemas. Eu, como médica e conselheira de saúde da Regional de Sobradinho, do segmento do trabalhador, estou compondo a organização da composição da Frente Popular em Defesa do SUS-DF. É uma frente que vem para ampliar a discussão e propor outras vias de administração, de gestão pública dentro do SUS que não organizações sociais. Em sua fala, Carlos Fernando falou da relevância do SUS, que é referencial mundial, e defendeu a união dos diversos segmentos para a defesa da saúde pública no DF. A importância desse movimento é que a gente faça uma união das entidades para que a gente realmente recupere o SUS cada dia mais e ponha um ponto final nessa instrumentação que o governo quer fazer em relação às OS, as organizações sociais. Então, essa semana teve uma movimentação muito grande aqui em Brasília, a nível de Câmara, Senado e agora aqui na Universidade. Então, de grande importância é esse evento aqui de hoje. Você que acompanha toda semana a TV Sindmédico sabe que nós começamos sempre na hora, e essa semana, hoje, nós começamos com 10 minutos de atraso porque o doutor Gutenberg Fialho estava na TV Record ao vivo falando justamente sobre essa questão das OS, né, doutor? Valdir, é um problema grave e é uma política que o governo quer incrementar aqui no Distrito Federal, já com a proposta de encaminhar um projeto para a Câmara que a gente entende como criminosa. A atenção primária é uma política de Estado, não pode ser terceirizada, não pode ser entregue à iniciativa privada. Ok, nós estamos vendo aí o vídeo do Dr. Gutenberg ao vivo, hoje na TV Record. Nós vamos apresentar uma segunda reportagem agora sobre a greve dos médicos residentes, que acabou hoje. Põe no ar. Na quinta-feira, dia 23, o vice-presidente do Sindmédico DF, Carlos Fernando, esteve no Hemocentro de Brasília apoiando 55 médicos residentes que doaram sangue em um ato solidário de greve. Eles pleiteavam o pagamento das bolsas de estudo com o reajuste de 11%, concedido pelo Ministério da Educação a partir de março deste ano. Desde aquele mês, o valor da bolsa constante dos contra-cheques deveria ter passado de R$ 2.976,26 para R$ 3.330,43. O valor do auxílio residência deveria ter seguido o mesmo índice de reajuste. A princípio, precisamos do quê? Não de palavras, precisamos de algo concreto de que esse aumento e o retroativo realmente vai cair, entendeu? Isso que é o que a gente está precisando para terminar o movimento, porque nós queremos trabalhar, só que iremos trabalhar a partir do momento que a gente tiver a justificativa, né, de estar recebendo o nosso aumento. Tem uma garantia que daqui para frente não vai haver novamente o problema para que não ocorra paralisação de novo e todo prejuízo, tanto na forma do ensino como na forma da assistência. Então o Sindicato dos Médicos continua apoiando o movimento e a gente aguarda resultados dessa assembleia de vocês e do comportamento do governo. Reunidos em assembleia na segunda-feira, os residentes decidiram voltar ao trabalho nesta terça-feira, após compromisso assumido pela Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa do Distrito Federal de implementar o reajuste no valor das bolsas e do auxílio moradia a partir de 1º de junho. O despacho 392 de 2016 da Câmara, do último dia 24, foi apreciado em assembleia realizada na manhã desta segunda-feira, quando os grevistas deliberaram pela suspensão do movimento paredista. Segundo o presidente da Associação Brasiliense de Médicos Residentes, Bruno Braga, a associação vai denunciar ao Ministério Público e entrar na Justiça para que sejam pagos os valores atrasados desde março.
É isso aí, doutor Gutenberg, o que representou para o sindicato o encerramento desta greve? O encerramento da greve mostrou a força de mobilização das entidades médicas que apoiaram o movimento e dos próprios residentes. Mas o que nos chama a atenção, Valdir e caros internautas e doutor Ulisses, é a falta de compromisso do governo com a formação médica. Não paga o aumento da Bolsa de Residentes. Nós tivemos notícias que, nesse período, fizeram pagamentos diferenciados. Teve residente que recebeu a Bolsa antiga integral, teve valores diferenciados, inclusive nisso, demonstrando uma falta de organização e de compromisso. O médico residente tem essa é a sua única fonte de renda. Tem que pagar aluguel, tem residentes casados e, de repente, param de pagar. E o que é mais grave? Esse governo, na greve dos médicos residentes, registrou mais uma vez a sua marca de caloteiro. Porque na proposta de encerramento da greve, não se falou em pagar o retroativo. Março, abril e maio e junho dos residentes. A diferença do aumento. Então, eles o governo deu um calote nos servidores públicos o ano passado e acabou de dar um calote nos médicos residentes. Então, veja o DNA desse governo. É complicado. Bem, são 20 horas e 43 minutos. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. Voltaremos em seguida com outro bloco, o bloco final, que o doutor Gutenberg responderá às perguntas sobre o corte indevido de gratificações durante o período de afastamento. Já recebemos algumas perguntas, mande a sua pergunta aqui por baixo nos nossos comentários. Eu gostaria de agradecer muito a participação do doutor Ulisses de Castro neste programa. Já voltaremos, segue TV Sindimédico. Fique sempre atualizado assistindo o programa TV Sindimédico, todas as terças-feiras, às 8 da noite, ao vivo. Fique sempre atualizado assistindo o programa TV Sindimédico, todas as terças-feiras, às 8 da noite, ao vivo. Fique sempre atualizado assistindo o programa TV Sindimédico, todas as terças-feiras, às 8 da noite, ao vivo.
Ok, você também pode participar deste programa através do nosso Linha Direta. Basta mandar através do seu comentário aqui no próprio Facebook ou então através do e-mail toptvbrasil, toptvbr, estão me corrigindo aqui, @gmail.com, tá certo? toptvbr@gmail.com, você pode fazer a sua pergunta, isso, o Diego colocou aqui no GC, ou então pelos comentários no Facebook. Ao vivo é assim mesmo, de vez em quando a gente erra. Vamos lá, doutor Gutenberg Fialho, nós vamos responder algumas perguntas que chegaram sobre o corte indevido de gratificações durante o período de afastamento. E a primeira pergunta é essa, doutor Gutenberg, o sindicato está sabendo que há médicos mais novos na Secretaria de Estado de Saúde que não estão recebendo gratificações? Isso é uma questão gravíssima. Depois de muita luta, o sindicato conseguiu construir um salário razoável. Que se torna razoável exatamente por conta dessas gratificações, como o pagamento da insalubridade e de gratificação de titularidade, a famosa gratificação de titulação. E o governo deliberadamente não está pagando, então, ou seja, está precarizando o salário. Mas agora nós entendemos por que isso. O governo acaba de lançar uma forma de gestão através das organizações sociais. Portanto, ele quer que o servidor estatutário não tenha interesse em continuar na rede, né? Isso é deliberado. Nós entramos na justiça para que o governo pague a gratificação de titularidade dos colegas. Nós entramos também com ação pelo não pagamento da insalubridade. Estamos fazendo gestão também junto à Secretaria, acompanhando os pedidos de pagamento de insalubridade, como é que está tramitando isso. Mas é uma demonstração cabal de que o governo tem uma política de precarização do servidor público do Distrito Federal. Doutor Gutenberg, mais uma pergunta aqui. O que deve fazer quem não está recebendo insalubridade? Quem não está recebendo insalubridade deve procurar o Sindicato dos Médicos com cópia do seu contra-cheque. Nós já encaminhamos e-mails aos colegas pedindo que eles nos procurem com essas informações, mandamos mensagem através de WhatsApp, do próprio Facebook e estamos encaminhando essa questão. Em breve teremos uma resposta. Que já está atrasada porque isso é renda, isso é alimentos, salário é alimentos. Então está prejudicando a própria sobrevivência do colega médico mais jovem, que tem um salário inicial que não é compatível com a qualidade de vida da cidade. O doutor Ulisses está fazendo parte também desse bloco, continua aqui conosco, nos deu esse prazer. Comente também na especialidade também de psiquiatria, também está existindo muito esse problema da questão da insalubridade? Na questão da insalubridade, a gente tem a questão das aposentadorias, que é algo que o Sindicato dos Médicos vem atuando já há alguns anos, né? Inclusive com a questão do mandato de injunção, né? E o que a gente percebe hoje é que mesmo com a questão jurídica posta, muitos colegas não estão conseguindo o tempo de aposentadoria especial por insalubridade por conta de uma negativa do nosso governo. Bem lembrado, Ulisses, demonstra mais um desrespeito do governo com o Estado de Direito. Nós temos um mandato de injunção que transitou em julgado em 2009, que não se cumpre. O governo tem perdido todas as ações na justiça e todos os seus recursos são indeferidos. O último agora é um embargo de divergência no Supremo, que deve ser indeferido também. E nós vemos aí o governo sem respeitar o ordenamento jurídico. Um governo que diz que quer construir uma Brasília legal, não respeita as leis. Está sendo ilegal. É uma verdadeira contradição. Estamos resolvendo esse problema da insalubridade, da aposentadoria pelo mandato de injunção 836. Doutor, mais uma pergunta. O que o sindicato está fazendo em relação à gratificação de titulação? A gratificação de titulação, nós entramos na justiça, estamos aguardando a decisão sobre esse assunto. Nós entramos já há algum tempo, já está para sair a decisão. Doutor Gutenberg, e a situação dos médicos que o governo quer transferir dos centros de saúde para as emergências e UPAs, como fica? Nós já fizemos uma reunião no sindicato sobre esse assunto, disponibilizamos um formulário para o colega que não quiser ir, se manifestar, com duas vias, né?
a segunda via levar para o sindicato para nós ajuizarmos as ações judiciais correspondentes. Doutor Gutenberg, vamos lá. Mais uma pergunta. O sindicato já recomendou a suspensão da prestação de horas extras. Como está essa situação agora? Nós recomendamos há mais de ano que não se prestasse horas extras, até pela falta de respeito, o não compromisso do pagamento. O médico não tem noção de quando vai receber, ele presta o seu trabalho e não sabe quando vai receber. E agora, recentemente, tivemos a informação de que o governo já implantou no contra-cheque que está disponível o desconto do imposto de renda sobre as horas extras, mas o fato gerador dessa hora extra, que é o pagamento das horas extras, não seria debitado. Então, Ulisses, você prestou hora extra, tem R$1.000 de hora extra para receber, né, dia 5, por exemplo. Quando chega lá no dia 5, desconto do teu salário imposto de renda sobre esses R$1.000, mas os R$1.000 não entram na tua conta. Quer dizer, é brincadeira, né? Quer dizer, mais uma pegadinha, mais uma armadilha, mais uma maldade com o servidor. Isso é apropriação indébita. Nós estamos aguardando, levantando os dados, porque se isso realmente for concretizado, nós vamos entrar de imediato com a ação na Justiça. Mais uma pergunta, doutor. Doutor, diversos grupos, uns ligados ao PT, outros de outras vertentes, fazendo discurso contra as OS na gestão da saúde do DF. O Sindmédico está ligado a qual dessas vertentes? Na realidade, o partido do Sindicato dos Médicos é o partido do médico. E o movimento sindical é frontalmente contra a administração da saúde através da OS, por diversas razões, porque a saúde é um nível do Estado e um direito do cidadão e prevê a medicina suplementar naquilo que a gente não pode fornecer e não desestruturar o sistema e entregar para a iniciativa privada, vender para a iniciativa privada. Então, é uma luta que tem um objeto comum. Os médicos que têm suas divergências ideológicas no campo da política se unem pelo bem da assistência à população. Essa forma de administração através de OS tem mostrado no Brasil inteiro, do Espírito Santo ao Rio de Janeiro, chegando ao Maranhão, que aumenta o custo, diminui a inclusão, diminui a produtividade e tem gente preso, denunciado e respondendo processo por isso. Nós não queremos isso para o Distrito Federal. Chega, né? Com certeza. Lorena Lima. Quase deu um trava-língua, Lorena, desculpa. Parabéns pela entrevista na Record, doutor Gutenberg. O sindicato tem alguma ação programada em relação a essa questão das OS? Nós protocolamos dia 24, quinta-feira, o pedido da cópia dos processos. Essa pergunta da Lorena foi importante, que me permite dar essa informação. Nós, quinta-feira, protocolamos o pedido da cópia do processo que qualificou as OS, né? Para que nós analisemos esse processo, para ver se essas OS têm os pré-requisitos necessários. Nós tivemos na Câmara acompanhando o julgamento na Comissão de Constituição e Justiça da apelo do deputado Ricardo Vale. O deputado Ricardo Vale esteve presente aqui nos nossos estúdios, participando do programa de entrevista da TV Sindmédico. Nós tivemos com o bispo Renato, nós tivemos com a deputada presidente da Câmara, Celina Leão, que nos garantiu que enquanto não acabar a CPI da saúde, não se vota projeto de OS, e nos garantiu também que a Câmara não vai aprovar este absurdo. Portanto, nós estamos acompanhando, fazendo esses contatos políticos, essas articulações, pelo bem da população, pelo bem da saúde desse povo tão sofrido, pelas finanças do Estado, Valdir e Ulisses, porque realmente o que a gente vê nos outros estados é uma roubalheira sem fim. Na operação da Polícia Federal do Sermão aos Peixes, foi descoberto um desvio de R$1 bilhão do Estado do Maranhão, na administração da saúde, pelo ex-secretário de Saúde, Fernando Murat, se eu não me engano. Bem complicado. Bem, gente, faltam 3 minutos somente para as 9 horas, nós estamos encerrando nosso programa. O programa hoje foi bem dinâmico. Doutor Gutenberg, suas considerações finais. Eu aproveito para continuar pedindo o apoio de vocês nessa nossa batalha, nessa nossa cruzada contra as organizações sociais, pela melhor qualidade da assistência à saúde, pelo melhor tratamento, pelo melhor zelo e pela melhor aplicação dos recursos do GDF e contra a precarização do vínculo empregatício do servidor. Encerro
apelando que se engajem na campanha do Sindicato dos Médicos, no doe um agasalho ao Hospital São Vicente de Paula. Um agasalho à saúde mental, doutor Luiz. Obrigado a todos por acompanhar o nosso programa da TV Sindmédico. Ok, agradeço muito mais uma vez a participação do Dr. Ulisses Castro nessa nossa edição ao vivo de entrevista com o Dr. Gutenberg Fialho. Mais uma vez a participação do nosso presidente, Dr. Gutenberg Fialho, a assessoria de comunicação do Sindmédico, através da Fernanda e do Nico, que faz com que esse programa chegue até você todas as terças-feiras. Mas agradeço principalmente a você, que enviou seu comentário, que mandou sua pergunta, que participou, que foi o nosso audiente. Temos um encontro marcado na próxima terça-feira, às 20 horas, ao vivo, aqui na sua TV Sindmédico. Tenham todos uma ótima semana.